Convidar os irmãos a se colocar de pé. Vamos começar mais um culto ao Senhor, adorando aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Quero que você vire para o seu irmão, está do seu lado aí e fala: irmão, está contente de estar aqui na casa do Senhor? Pergunta para o seu irmão aí que está do seu lado: está feliz em estar na casa do Senhor? Qual que é a sua expectativa hoje aqui na casa do Senhor? Nós temos que ter expectativa de algo que o Senhor vai fazer em nós nessa noite. Está com o coração aberto, com o coração quebrantado, com o desejo de adorar aquele que é digno, de entrar na presença do Senhor. Aleluia. Vamos começar adorando ao Senhor. Glória a Deus. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui Só para te adorar. só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, Deus. Estamos aqui para te adorar, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só a igreja agora declare: só. Estamos aqui para isso, Deus, para te adorar. Grande. Aleluia. Por isso que estamos aqui, Senhor. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor. Só pra te adorar
para te adorar, Deus. Estamos nós aqui. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Tu és grande, Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Estamos aqui, ó Pai, com o único objetivo de chamarmos a tua atenção para este lugar, de adorarmos o teu santo nome, de engrandecer o teu santo nome. Aleluia. É o Senhor em digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, sim, Deus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, sim, Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos
só a igreja declarar mais uma vez? Queremos o teu nome engrandecer. Faça isso com todas as suas forças e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos sim, Deus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor, irmãos. Nós podemos fazer isso mais forte. Ele é grande, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é grandioso. Não há outro semelhante ao nosso Deus a quem adoramos nesse lugar. Não há outro semelhante ao nosso Deus a quem vivemos, por quem vivemos e através de quem celebramos aqui essa noite. O teu nome é grande, Senhor. Nós celebramos a grandeza do Senhor, a amplitude do seu poder e queremos mergulhar na profundidade da tua presença essa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, amém. Que bom que você está aqui hoje. Hoje nós estamos com uma direção em relação à nossa mergulhando nas águas tranquilas, de a gente poder fazer uma coletânea de todos os cânticos que nós fizemos aqui desde sábado passado, com os nomes que vieram, o Paul, o Ademar de Campos, Natinha, Azaf Borba, pastor Ricardo Bruder, e foi um tempo tão precioso que nós queremos fazer uma recapitulação desses cânticos que marcaram o nosso mergulhando nas águas tranquilas. Esses dois, nós já cantamos, o primeiro do Azaf Borba, o segundo do Ademar de Campos, e eu queria cantar aquele Alto Preço com vocês, pode ser? Vamos preparar essa daí? Alto Preço, vamos cantar isso celebrando junto, porque não tem nada melhor do que saber que nós somos irmãos, irmãos do sangue, porque aqui tem pessoas que são irmãos de sangue, tem pessoas que estão na mesma parentela, mas nós de fato somos irmãos do sangue de Jesus. Então nós estamos unidos por um sangue, nós temos o mesmo DNA, nós temos os mesmos cromossomos espirituais, nós temos a mesma direção, nós temos o mesmo cuidado, nós temos a mesma identidade, somos filhos de Deus e portanto irmãos uns dos outros. Vamos cantar essa canção que também marcou nosso mergulhando nas águas tranquilas, Alto Preço. Vamos lá. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Segura aí um minutinho, segura aí. Pessoal, é o seguinte, esse é um tipo de cântico que a gente canta não para Deus, tá bom? Esse é um tipo de cântico que a gente canta uns para os outros. Então não adianta ficar com o olho fechado e com a mão levantada. Eu sei para que contigo eu fosse um. Meu irmão, seu irmão não partiu, ele está do seu lado aí, certo? Bem do seu lado, ele não está nas regiões celestiais, está contigo aí. Então esse é um tipo de cântico que a gente pega na mão, a gente fecha os corredores e a gente fala assim, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Eu sei que foi pago, pensava em ti, pensava em mim, pensava em nós. Então vamos lá, vamos começar de novo, fazer bem bonito. Dê a mão para essa pessoa mais linda e mais cheirosa que está perto de você aí.
uma pessoa que é servo e serva de Deus, e nós vamos cantar dizendo essa verdade, que na força do Espírito Santo nós vamos pagar um preço de tolerar, de andar junto, de caminhar, de aguentar o mau humor, de aguentar as meninices e de aguentar e tolerar as dificuldades de cada um. Vamos dizer isso. Eu sei, um alto preço nos ligou pelo sangue de Jesus e somos membros do corpo de Jesus. Sei que foi pago um alto preço. Não feche os seus olhos agora. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava. Diga isso pro irmão que está do seu lado, pode dizer. Ele pensava em mim, para todos, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço. Obrigado, Senhor, por esse preço pago na cruz, para que contigo para nos ligar nessa família tão maravilhosa, meu irmão, cheia de diferenças, mas cheia de amor. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Por que ele pensava? E nos via redimir, Um povo santo, separado, preparado para adorá-lo em família, lutando um bom combate do Senhor, servindo no reino lado a lado, como aqui. lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo Rompa as barreiras, preconceitos, julgamentos, passado, rancor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos Ele, olhos é para Ele que olhamos. unidos E na força do Espírito Santo, vamos dizer isso mais uma vez. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. As trevas não vencerão, as portas do inferno não prevalecerão numa igreja que anda de joelhos e de mãos dadas. Com nossos olhos em Cristo, Declare isso. unidos. Eu quero ouvir só a igreja. E na força do Espírito Santo, eu quero que você cante isso. E na força. Levante a mão da pessoa que está perto de você. Oh Deus, que pagarei. Unidos iremos andar. Unidos iremos. Declare mais uma vez. Unidos iremos andar. Vai orando por essa pessoa agora. Enquanto os instrumentos tocam, você vai orando por essa pessoa ao seu lado. Ore pelo seu irmão, pela sua irmã que está à sua direita, à sua esquerda. Peça que Deus o abençoe, a fortaleça, a anime. Que essa noite ela seja revigorada, renovada. Que ele seja fortalecido, que ele seja avivado. Que os problemas dele sejam diminuídos e a glória do Senhor acrescente sobre ele essa noite nesse lugar. Ore, interceda para que a adoração dele chegue ao trono dos céus. Para que a fé dele seja alimentada e renovada nesse lugar. Ore pelos seus irmãos.
declaramos como povo do Senhor, como família, que por mais que as trevas militem, elas não vão semear a contenda, o ódio, o rancor, a falta de perdão, porque nós estamos unidos no sangue de Jesus, e nele nós somos fortes, nele nós somos firmes, nele nós estamos entrelaçados em graça, em glória e em poder. E Senhor, nós pedimos que o Senhor derrame sobre nossa comunidade a unção de família, a fim de que possamos caminhar juntos, andar juntos e nos abraçar em fé e em esperança. Em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nesse momento. Aleluia, 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 glória a Deus. Antes de você se assentar, cumprimente a pessoa que está perto de você e diga assim: você não é fácil, mas eu te amo em nome de Jesus. Você não é fácil, mas eu te amo em nome de Jesus. Amém. Você que está hoje nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem como você que nos assiste pela internet. Mas nós estamos muito felizes porque nós temos acessos do Brasil e fora do Brasil nos acompanhando as nossas celebrações dominicais aqui. E você que hoje está nesse lugar pela primeira vez, você tem direito a um presente que nós vamos preparar para você ao final dessa celebração. Então, saindo pela direita do nosso templo, você vai encontrar o Christian Diego lá numa mesa preparado ali para poder dar um presente especial. Você que está vindo pela primeira vez, nós queremos te presentear como forma de gratidão de você ter escolhido vir celebrar conosco aqui essa noite nesse lugar. Estamos felizes por poder te receber e esperamos que você se sinta em casa e se sinta parte da família aqui nessa noite, nesse lugar. Como você percebeu, nossa comunidade é cheia de pessoas que não são fáceis, inclusive o pastor dela também não é muito fácil de lidar, mas são pessoas que estão desenvolvendo o amor, a graça, o companheirismo e a cumplicidade no poder do nome de Jesus, certo? Deixa eu passar alguns avisos para vocês. A gente não costuma falar que restou, mas a gente costuma falar que foi reservado para você. Então, você que ainda não adquiriu um yakisoba, não sobrou, mas ficou reservado para você hoje. Nós temos ainda mais 6 unidades. Você que quer levar para casa um yakisoba que foi preparado aí pelos jovens, uma campanha que eles fizeram, você pode aí procurar a Bia ao final da celebração. Ela tem lá algumas unidades para poder você levar o seu jantar para casa, tá bom? Por falar em jovem, você que fez a sua inscrição para o acampamento e não experimentou a sua camiseta, o Tanner e o Guilherme pedem para vocês os procurarem no final dessa celebração, tá ok? Ele experimentar a sua camiseta. Depois disso, pessoal, as camisetas serão pedidas, como a gente chama, né? No zoiômetro. Sabe o que é o zoiômetro? A pessoa vai olhar pelo seu biotipo, pelo seu tamanho, pelo seu peso e vai pedir a camiseta relacionada ao seu tamanho. Então, no final da celebração, procure o Tanner e o Guilherme, você que fez sua inscrição, para garantir a sua camiseta certinha. Inclusive, se você ainda quer fazer a sua inscrição para o acampamento de jovens, ainda há vagas e você pode fazer isso. Sábado que vem é o primeiro sábado do mês, certo? E todo primeiro sábado do mês nós temos o costume de fazer um relógio de oração. E você pode procurar a dona Cleusa. E você que já escreveu o seu nome, sabe o seu horário, não esqueça que nesse sábado começa o nosso relógio de oração, tá ok? Então esses avisos são importantes para você. Você que quer se tornar membro da nossa comunidade, nós vamos fazer um intensivão agora no final do mês de novembro. O intensivão serão dias seguidos, 8 dias intensivos, onde você vai conhecer as doutrinas, onde você vai conhecer os princípios, os valores da nossa comunidade. Nós fizemos no começo do ano 9 encontros com alguns irmãos durante 9 semanas. Nesse caso, serão 8 dias consecutivos, encerrando no dia do entrevista com o conselho, o 9º dia. Então, você que quer se tornar membro da nossa comunidade, você que quer se batizar, você pode procurar a Rosângela no final dessa celebração. Ela estará lá fora esperando você numa outra mesa do lado esquerdo na saída do nosso templo. E você dê o seu nome e o seu telefone, nós vamos entrar em contato com você. Você quer se tornar membro da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, vai ser muito legal ter você aqui como parte da família. Vai ser muito legal ter você como parte dessa equipe de trabalho. E você pode dar o seu nome no final da nossa celebração, tá bom? Por falar em equipe de trabalho, gente, eu estou muito feliz de a gente poder ter chegado a esse final
de celebração, de evento, mergulhando nas águas tranquilas, acumulando em torno de 24 horas hoje de celebração contínua na presença do Senhor. Então, desde sábado, dia 22 até hoje, dia 30, nós temos aí, você que participou todos os dias, 22 horas de celebração, pelo menos, né? Ao menos 22 horas você já tem de celebração. Só que para acontecer tudo isso, irmãos, teve muita coisa envolvida. Para você sentar na sua cadeira e você desfrutar desse momento de ministrações, de palavras, de tempo com Deus, muitas pessoas trabalharam para que você estivesse aqui. Então eu gostaria de agradecer essas pessoas que participaram conosco. Então eu queria que ficasse em pé, por favor, todas as pessoas que participaram, recebendo um dos nossos convidados em suas casas. Todas as pessoas que fizeram ou um bolo, ou um café, ou um pão de queijo para os nossos convidados, fiquem em pé. Todas as pessoas que participaram da mesa de som, do multimídia, que participaram da iluminação, que participaram da equipe de louvor. Por favor, pode se colocando em pé enquanto eu estou falando aqui, vai se colocando. O pessoal que trabalhou no estacionamento, gente, a gente não precisou contratar ninguém para cuidar dos carros. Teve gente, nós temos equipe aqui para fazer isso. Bênção de Deus. Então você que participou do estacionamento, você que recebeu um dos convidados, a família que recebeu um dos nossos convidados em casa, pode ficar em pé. Você que cedeu sua casa para os convidados dormirem, também se coloque em pé, por favor. Quem mais? Quem trouxe laranja para a irmã, que ficou com vontade de comer laranja aquele dia, nós arrecadamos 2 sacos de laranja em cima da hora, foi algo tremendo, também pode ficar em pé e participou disso daí. Quem mais? Me ajude aí. O pessoal que trabalhou nas nossas celebrações com as crianças, as meninas, os meninos que trabalharam, fiquem em pé, por favor. A gente quer agradecer vocês deixaram de participar um dia para consagrar ao Senhor o tempo para cuidar das nossas crianças, para os pais poderem assistir, participar. Quem mais? Tem mais gente aí que eu preciso. Quem foi buscar no aeroporto, quem foi levar no aeroporto também pode se colocar em pé, por favor. Quem mais? Me ajuda aí. Na recepção, tem gente que trabalhou na recepção ali, todos os dias pode ficar em pé também. A gente quer agradecer a Deus, louvar. A decoração, quem ajudou na decoração também pode ficar em pé. Olha aí quanta gente foi trabalhando e ajudando a gente. A equipe de intercessão que orou por esse evento, a equipe de intercessão pode ficar em pé também. A gente quer agradecer a Deus. Gente que ficou lá recebendo, entregando os presentes dos nossos convidados no final. Gente que participou entregando presentes. Gente, quanto mais? Vamos lá, tem mais gente aí. Os jovens que participaram conosco. Pode ficar em pé aí, a gente quer agradecer a Deus pela participação e envolvimento de todos vocês. Foi muito legal poder contar com vocês. Isso não poderia ter acontecido sozinho. Eu e o pastor João não daríamos conta, nunca, e nem o nosso conselho, de resolver todas as pendências que vocês nos ajudaram. Então, pessoal, uma salva de palmas a essa equipe mais maravilhosa do mundo. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe, Deus recompense o trabalho que vocês fizeram. Me perdoe se eu esqueci de chamar alguém, mas todos os envolvidos aí que ajudaram na cozinha, muito obrigado. Deus abençoe sua vida e a sua participação. Nós temos a melhor equipe do mundo nessa igreja, amém? A glória a Deus. Então pode sentar aí, fica fácil fazer qualquer coisa com uma equipe tão boa como essa, nos ajudando e nos apoiando, ok? E por falar em equipe, mais uma vez, nós temos uma equipe que vai trabalhar agora nessas quinta-feira. Quer dizer, eles estão trabalhando já faz tempo, bastante tempo, cuidando de lembrancinhas, de detalhes, sabe? E eu queria que orássemos por eles. Orássemos porque é um trabalho que exige muita luta espiritual e que exige também muita dedicação, que é o nosso encontro de casais. Quinta-feira agora, pessoal, nós estamos saindo em direção ao Campos do Jordão com 74 casais. 150 pessoas participarão conosco. Quem estará ministrando a palavra é o pastor André Nunes, que ele é um dos dirigentes da Universidade da Família em Pompeia, uma das escolas de treinamento familiar mais conhecidas do Brasil, e ele estará conosco. E a gente quer orar por cada um da equipe. Pode vir daqui à frente as equipes do encontro de casais, pode vir, todos que estão com a camiseta, ou aqueles que esqueceram a camiseta porventura, pode vir aqui à frente. São pessoas que estão trabalhando, gente que está cuidando dos detalhes, de recebimentos, de contabilidade, de fazer lembrancinhas, de fazer contato, de vender, de tudo que envolve, de orar, de interceder. Então nós queremos primeiro agradecer por essa equipe que está aqui à frente conosco. E nós sabemos, como eu disse o ano passado, nenhum casal aqui é perfeito, irmãos. Cadê minha esposa? Está aqui, vem aqui comigo, por favor. Nenhum casal é perfeito, inclusive esse que vos fala. Nenhum casal é perfeito, nenhum casal é digno de estar à frente de um ministério como referencial absoluto. Às vezes as pessoas olham e falam assim, mas ele, mas ela, mas aquele casal.
mesmo que fosse o casal mais santo da face da terra, não seria digno de ser o responsável, o referencial de casamento no encontro de casais. Porque o nosso referencial único e perfeito absoluto é a palavra de Deus. Os demais ajudam e cooperam. Nós temos famílias abençoadas, felizes, com suas lutas, com as suas dificuldades, com suas lágrimas, sofremos pelos filhos, choramos pelos parentes, lutamos no casamento, perdoamos, pedimos perdão. É assim que a gente faz, mas a gente trabalha, a gente quer trabalhar. Então nós temos uma equipe de casamentos que não são perfeitos e nunca serão, mas de casamentos que se dispõem a servir e a abençoar a igreja. Amém, irmãos? Vocês entendem isso daí? Então, irmãos, por favor, entendam para que trabalhar. O pastor João e a Isa também, pode vir, por favor. Tá, lembrando que o Reinaldinho e a Clarice estão de plantão, mas a gente quer que você interceda por eles, que você ore por eles, para que a família seja abençoada. Nesse período, irmãos, é filho com febre, é carro que não funciona, é trabalho que enrosca, é aquela conta que não recebe, é aquela coisa. Esses dias assim são turbulentos, e nós vamos pedir para que Deus coloque a mão e essas retaliações do inimigo caiam por terra, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Cadê a dona Cleusa para orar por nós? Vem, dona Cleusa, aqui na frente. Quero convidar você a se colocar em pé mais uma vez, a estender a sua mão, que nós vamos batalhar espiritualmente pelos nossos irmãos e irmãs, para que Deus cele suas casas, abençoe suas famílias. Nós não somos casais perfeitos, mas queremos servir da melhor maneira possível, com excelência naquele encontro de casais. E vamos orar por isso. Estenda a sua mão para cá, nos ajude, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por nós estarmos, Senhor, aqui, ó Deus querido, juntamente, Senhor, com esses irmãos, com esses casais, Senhor, desta equipe, Senhor, desse ministério, Senhor, de casais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, que o Senhor esteja, ó Deus querido, derramando, Senhor, do teu poder, da tua graça, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando, que o Senhor esteja cuidando, Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor, nós repreendemos, Senhor, todo mal, Senhor. Que não haja, Senhor, nada, Senhor. Que não haja nenhum impedimento. Que não haja, Senhor, nenhuma retaliação, Senhor. Deus amado, que essas famílias, Senhor, que eles estejam, Deus querido, cuidados, Senhor, por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor amado. Cubra, Senhor Jesus, com Teu poder. Cubra, Senhor Jesus, com Teu sangue. A vida deles, Senhor, dos casais, a vida das suas famílias, dos seus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que abençoa, Deus querido, poderosamente, ó Pai. Ó Deus querido, que o Senhor continua, Senhor, usando, Senhor, essas vidas, Senhor, no Teu reino, Senhor, para que casais, Senhor, sejam, Deus querido, restaurados, para que casais, ó Deus querido, sejam reconciliados, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus querido, restaura mesmo, Deus querido, por completo, ó Pai. E abençoa, Deus querido, grandemente também, Senhor, esses casais, Senhor, que estão indo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor cuida deles também, Senhor. Deus querido, que nós cremos, Deus querido, que o Senhor tem propósito, Senhor, sobre cada uma, Senhor, dessas vidas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que este encontro, Senhor, possa ser, ó Deus querido, um marco, Senhor, na vida de cada um deles, ó Pai querido. Abençoa, Deus querido, as viagens, ó Pai. Esteja abençoando os ônibus, os motoristas, Senhor. Esteja abençoando lá naquele hotel, Pai querido, em nome de Jesus. Campa, Senhor, o anjo do Senhor, ó Deus querido. Em nome de Jesus, Senhor. É que nós oramos, Senhor, e nós te agradecemos desde já, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, irmãos e irmãs. Deus abençoe. Uma boa viagem, um bom trabalho para todos vocês, para todos nós, aliás. Pode se assentar, por favor. Nós vamos ver uma apresentação das meninas aqui, que estão preparadas para a gente celebrar o Senhor através da coreografia. Oh, aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que Tu és para mim, Senhor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz
faz água. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, declare a Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Oh, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. É por isso que eu ergo as minhas mãos a Ti, Senhor, e Te adoro, Deus. Oh, diga pra Ele. Adore ao Senhor, erga a tua voz. Oh, adore a Ele. Aleluia. Ao teu santo nome, Deus. Aleluia. Oh, glórias ao teu nome. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, meninas. Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas, irmãos, e vamos fazer isso com generosidade e liberalidade. Aliás, agradecer a generosidade dessa igreja. O pastor Azaf levantou uma oferta para o Oriente Médio aqui na sexta-feira, e ele pede para agradecer muito, porque, irmãos, foi algo assim surpreendente. A nossa comunidade, ela levantou naquele dia uma oferta muito igual, muito parecida, quase atingindo o mesmo padrão
de uma igreja que tem 10 vezes o número de pessoas que a nossa igreja tem. Então isso é generosidade. Glória a Deus pela sua generosidade. Glória a Deus por você entender a semente que você está semeando e no solo que você está semeando. E continue semeando nesse reino, continue semeando nessa terra. Quando você deposita seu dízimo e a sua oferta, você está devolvendo para o reino. E nós nos esforçamos o máximo possível para que essa semente frutifique aqui na cidade de Sertanópolis e também os seus frutos possam alcançar outras regiões do nosso estado e também do nosso país, bem como países vizinhos e inclusive atravessando o Oceano Atlântico, como nós temos missionários. Então vamos fazer isso, nós vamos devolver dízimos e ofertas. A Bíblia fala para você dar de um jeito só. Pastor, a Bíblia não fala a quantidade? Não. A Bíblia fala a forma? Não. A Bíblia só fala da maneira como você tem que dar, de coração alegre. E o que você vai fazer agora através dessa canção é com alegria devolver dízimos e ofertas. E você que está nos visitando não precisa ficar constrangido. Se você não veio preparado, essa é uma atividade feita entre os membros da igreja, que aliás têm sido muito generosos com essa causa e com esse reino. Vamos ficar em pé, vamos celebrar ao Senhor através dos dízimos e ofertas. Enquanto cantamos essa primeira canção, você pode vir à frente e fazer isso. Libertação a todos, proclamar. Por em liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, consolar todos os que choram e acabar com pranto em toda dor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústia, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústia, vestes de louvor. Vestes de louvor. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos quebrantados de coração curar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos. Vamos proclamar a liberdade, libertação a todos, proclamar. Por em liberdade os algemados, proclamar o
cinzas, óleo de alegria. De angústia, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de angústia, se revista nessas vestes e celebre ao Senhor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de angústias, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de angústias, vestes de louvor. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Aleluia! Quantos aqui nessa noite é grato ao Senhor? Aleluia! Nós temos que ser grato mesmo ao Senhor. O pastor Ademar falou aqui, quando ele compôs essa música, ele era grato, essa canção, a Deus pela família que ele tinha, pelos amigos que ele tinha, grato a tudo. Acho que é algo que possa entristecer muito o coração de Deus é quando nós somos ingratos com algumas coisas simples da nossa vida. Então nós temos que ser gratos a Deus pela casa que nós temos, pelo ar que respiramos, por estar aqui nessa noite, pela saúde que o Senhor nos dá, pelo emprego que o Senhor nos dá, pelo nosso alimento, pelos nossos filhos, por tudo. Nós temos que ser gratos ao Senhor, em todo o tempo, agradecer ao Senhor. Isso é algo que agrada o coração de Deus, porque quando nós somos gratos, nós reconhecemos quem é Deus em nossas vidas. Então vamos declarar ao Senhor a nossa gratidão por Ele. Aleluia! Maior
continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Crianças de 3 a 8 anos, ainda em pé, irmãos, nós vamos celebrar o Senhor com mais uma canção. Crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente, não saia dessa direção de celebração. Crianças de 3 a 8 anos com os facilitadores, convidar o pastor João que venha fazer essa oração pelos nossos pequenos e que Deus possa abençoá-los e ministrá-los grandemente nessa noite também. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pelas crianças que o Senhor tem nos concedido, Pai, pela alegria de tê-las conosco, louvando e exaltando o teu santo nome. E agora, Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor esteja abençoando-as, que teu Santo Espírito esteja falando aos seus coraçõezinhos. Abençoe os facilitadores, ó Deus, que eles tenham também a unção do teu Santo Espírito, para na tua liberdade falar o coração das nossas crianças. E continue aceitando o nosso louvor, a nossa adoração, e também aguardamos do Senhor a tua mensagem em Cristo Jesus. Amém. declarar isso ao Senhor. Hosana, Hosana,
pode declarar Hosana ao Senhor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Os homens cantam Hosana e as mulheres respondem: Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Mais uma vez, bem forte ao Senhor. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. mais uma vez para finalizarmos. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Aleluia, aleluia, Deus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 32, versículo de número 22. Gênesis capítulo de número 32, versículo 22. Quero meditar na palavra do Senhor com você nesse texto, que na verdade nós vamos navegar um pouquinho por alguns capítulos de Gênesis, de capítulo 25 até o 32, mas nós vamos encerrar com 32, 22. E o tema que nós vamos trabalhar hoje com você é identidade e destino, marcando já a palavra da semana passada, o que nós conversamos a semana passada. E essa manhã nós falamos sobre a identidade e o destino na vida de Mefibosete, e como cada um de nós também tem direito à mesa do rei, somos da linhagem real, a partir do momento que somos príncipes de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Naquela mesma noite Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa, e se deslocou a articulação da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Então perguntou o homem: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então o homem disse: Já não te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe, pois, Jacó: Dize-me, peço-te, o teu nome. Mas o homem respondeu: Por que me perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. E ali o abençoou. Queridos, nós vamos falar sobre identidade e destino a partir da vida de Jacó. Semana passada nós falamos sobre identidade e destino a partir da vida de Esaú. Esaú que trocou o direito de primogenitura. Esaú que trocou o direito de ser o mais abençoado. Esaú que trocou o direito de ser o mais beneficiado por um simples prato de lentilhas. Uma tigela que roubou a possibilidade de ele ser muito e muito abençoado. Tanto é que hoje nós clamamos ao Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Porque era para ser chamado de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Mas Esaú trocou a sua identidade e acabou comprometendo o seu destino. Hoje nós vamos ver alguém que infelizmente também participou de uma estratégia de deturpação de sua identidade, mas que ao final das contas recuperou e conseguiu encontrar um destino, ao ponto de hoje estarmos ainda orando Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Mas para falarmos sobre identidade, existem pelo menos 2 fundamentos que atuam diretamente na formação da sua e da minha identidade. Quais são esses? Primeiro, o maior desejo do ser humano é ser desejado, dizem os psicólogos. O maior desejo do ser humano é ser desejado, é ter significância,
é ter valor, é pertencer a um grupo, é ver que as pessoas estão lhe desejando, que as pessoas são favoráveis a elas, que as pessoas são favoráveis ao seu comportamento, pertencer a um grupo de adolescentes, pertencer a um grupo de jovens, pertencer a um grupo de casais, pertencer a um grupo de skatistas, pertencer a um grupo de cozinheiros, pertencer a um grupo de pescadores, pertencer a um grupo de uma igreja, é sempre o sinônimo de sermos desejados, de queremos que as pessoas nos queiram. Então a primeira coisa que atua na formação da sua identidade, e o que vai fazer suas escolhas serem visíveis, o que vai fazer você fazer determinadas opções na sua vida, primeiro, é você ser desejado. Você vai fazer as suas opções pelo desejo de ser desejado. A roupa que você veste, o jeito que você fala, a maneira como você se comporta, é que as pessoas se favoreçam de você, ou melhor, as pessoas se favoreçam a você, e você então possa ser desejado e pertencer. Esse sentimento de pertença, de que eu sou alguém e de que eu tenho alguém, é o que move e mobiliza a nossa identidade. O segundo é semelhante a isso, mas é o significado. Primeiro, nós precisamos ter significância. As pessoas precisam olhar para nós e falar: você tem valor, você é importante para o nosso grupo, é importante para mim. Segundo, a gente precisa entender o nosso significado. Por que eu estou aqui? Quem eu sou? Por que tenho essas habilidades? Por que dessa personalidade? Por que agir dessa forma? Como eu sou criado? Como eu me movimento? Quais são os desafios e os objetivos da minha vida? É ter significado. Essas duas coisas movem o nosso comportamento e movem a nossa estratégia de vida. Agora, o que mais move hoje o nosso comportamento, o que mais evidencia isso, são as nossas chamadas selfies. Hoje nós inventamos um fenômeno pós-moderno, que é o fato de tirar selfies. Em todo tempo você está com o celular na mão e você precisa registrar os movimentos que estão acontecendo na sua vida e que estão acontecendo no seu coração. Por exemplo, nós estamos numa igreja e imediatamente a gente quer tirar uma selfie. Deixa eu colocar aqui para a gente fazer uma junto. Melhorou. Espera aí, deixa eu vir mais aqui. Aí, agora ficou bom. Beleza? Levanta a sua mão aí para a gente tirar a selfie. Isso. Esse fenômeno aqui, que é tão natural para nós, ele não é tão inofensivo quanto você imagina, sabia? Porque sabe onde ele vai parar? Ele não vai ficar no seu arquivo confidencial. Ele não vai ficar nos seus registros de momentos importantes. Ele vai parar nas suas redes sociais. Por que ele vai parar na rede social? Porque você quer que alguém deseje o que você está fazendo. Você quer que alguém note aquilo que você está fazendo. Você quer que as pessoas vejam quem você é e o que de fato você pode fazer. Então as nossas selfies são o resultado de querermos ser alguém. Nossas selfies são o resultado de que alguém nos note e nos veja, pelo amor de Deus. Inclusive nós temos jovens e adolescentes, e cuidado pai, cuidado mãe, que estão tirando selfies nus e nuas para poder se apresentar e poder ser bem querida ou benquista por um paquera ou por uma pessoa. Então o selfie é um fenômeno de que eu preciso ser visto, eu preciso ser notado. Porém existe um problema, porque o selfie ele mostra aquilo que eu pretendo ser. O selfie mostra aquilo que eu imagino ser, mas não mostra de fato quem eu sou. As nossas selfies não são tiradas de manhã com o cabelo desgrenhado, com talvez o dente sujo, amarelado. De manhã e faz uma selfie, acordando para um lindo dia. Nossas selfies não são tiradas depois daquele almoço em família com um pedaço de alface no meio do dente e tirando assim para mostrar para o pessoal. Não, elas mostram um momento espetacular, um momento impactante. Então, o selfie é uma farsa de nós. O selfie é um fake, que é a palavra americana, inglesa, para dizer falso. Então nós temos o fake book, que é o falso livro de nós mesmos, onde nós postamos as nossas imagens para ver se a gente pode ser notado por alguém. Agora, qual é o benefício disso? Qual é o benefício de você fazer um selfie e colocar de que você está numa praia paradisíaca? Qual é o benefício de você fazer um selfie e mostrar que você está fazendo uma aventura radical? Qual é o benefício disso se não ser desejado e ter significado? Que as pessoas olhem e desejem quem você é e saibam que o que você está fazendo é relevante, é importante, que gostariam de fazer o que você faz. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. O selfie pode matar. Sim, em 2015 saiu uma reportagem no Yahoo e eu fiz questão de gravar essa reportagem do Yahoo e diz assim: mulher tenta tirar selfie com arma, dá tiro na própria cabeça e pode morrer. Parece estranho, né, esse negócio? Mas sabe o que ela fez? Ela pegou, por exemplo, esse microfone, ele é a arma. E esse instrumento aqui,
ele é o celular. Então o mais certo, ela queria fazer, encontrou uma arma em cima de uma mesa, e ela queria fazer uma selfie com a arma, dando aquela aparência interessante. Então ela queria colocar a arma na cabeça, né, e tirar um selfie, certo? Então só que no momento ela acabou se confundindo. E aí ela colocou o celular na cabeça, tirou o selfie com a arma. Isso é reportagem. Isso aí aconteceu, se eu não me engano, na Rússia. Isso mesmo, é na Rússia. Ela foi tirar selfie e acabou quase morrendo, hospitalizada em estado grave. Nós não sabemos depois o que aconteceu com ela, que o Yahoo não divulgou, mas estava lá na página de notícia, uma notícia um pouco estranha. Selfie pode matar. Então cuidado, meu jovem, com o que você está fazendo, cuidado com os seus selfies. Mas a verdade é que o selfie pode matar a nossa identidade. Na busca constante de querermos ser o que não somos, na busca constante de negociar a nossa identidade, quem realmente somos, nós podemos matar aquilo que temos de mais valor em nós, que é a nossa característica, a nossa personalidade, a nossa pessoalidade. Quem você é, acabamos negociando por diante das identidades que nós queremos comprar desse mundo que está aí em volta. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque se você construir mal a sua identidade agora, isso vai comprometer totalmente o seu futuro. É sobre isso que eu quero falar. Se a nossa identidade, quem somos, for construída de uma maneira equivocada, interferirá diretamente no seu destino, propósito de ser. Então quem você é, define o que você fará. Quem você é agora, quem você admite ser, define qual será o seu destino. Sua identidade diz qual será o seu futuro. E é por isso que eu quero olhar essa vida desse homem chamado Jacó. Para mim, Jacó é um ótimo exemplo. Porque o Jacó é um cara complicado, como você e como eu. Aliás, pessoal, por falar em pessoas complicadas, se você é complicado, como eu sou, você está em ótima companhia na Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia se você é complicado, porque a Bíblia está recheada de pessoas parecidas com você e comigo. Nós temos o Noé, nós temos o próprio Jacó, nós temos o Abraão, que não é uma pessoa fácil, nós temos o Moisés, de um temperamento muito forte, nós temos o Davi. São pessoas complicadas, mas que Deus, mesmo a despeito da sua complicação, se compadeceu delas e fez delas instrumento para a sua glória. Então quando eu leio Jacó, quando eu leio Noé, quando eu vejo outros personagens da Bíblia, eu fico em bons caminhos e eu fico me sentindo mais confortado, porque se Deus usou pessoas complicadas como eles, pode me usar também. E o mais legal de tudo é que Ele pode usar você também na sua complicação, sabia disso? Mesmo você sendo complicado, mesmo você sendo uma pessoa difícil, Deus pode fazer algo maravilhoso na sua história, como fez na história de Jacó. E por que eu escolhi Jacó para falar sobre identidade e destino hoje? Porque ele é um retrato falado da minha própria vida. Ele é um retrato, muito fiel das minhas escolhas, das minhas tendências e das minhas ações. Mas antes de chegar lá em Gênesis capítulo 32, eu preciso navegar com você em um texto das Escrituras que mostra alguma coisa importante. Gênesis 25 começa dizendo assim: e lutavam no ventre, e os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que eu estou assim? E foi consultar ao Senhor. Ela quem aqui, pessoal? A Rebeca. A Rebeca é a esposa de Isaac. Isaac é o pai de Jacó. E a Rebeca, ela tinha dificuldades de engravidar. E ela engravidou e teve então gêmeos. E quando os gêmeos estavam então lutando no seu ventre, ela fez a pergunta que toda mãe faz em algum momento da sua vida: por que isso está acontecendo comigo? Quando seu filho pega a nota vermelha, quando você é chamado na diretoria, quando o seu filho é pego dirigindo carro fora da idade, quando você tem algumas situações com seu filho de irresponsabilidade, de desobediência, você olha e fala assim: por que isso está acontecendo comigo? É a palavra de toda mãe. E ela foi consultar ao Senhor. Por quê? Por que aqueles dois fetos estavam se degladiando entre si, estavam brigando, estavam lutando entre si? E então Deus disse para ela: mulher, você precisa entender uma coisa, que no seu ventre existem duas nações. O que você tem dentro de você é muito maior do que você pode ver. O que você tem dentro de você é muito maior do que você pode contabilizar. O que você tem dentro de você é muito maior do que você pode imaginar. Queridos irmãos e irmãs, às vezes isso não acontece na nossa vida também. Às vezes a gente não vive algumas lutas especiais em nosso coração. Em alguns momentos da nossa história, a gente não passa por alguns momentos
de lutas, de embates, de dificuldades. Às vezes nós não temos que encarar o inimigo de frente. Pois bem, e às vezes nós vamos para a nossa casa e falamos: por quê? Por que isso no meu trabalho? Por que isso na minha família? Por que isso na minha vida? Por que essa luta? Por que essa dificuldade? E então, se você for consultar o Senhor, como a Rebeca fez, você ouvirá uma voz dizendo: o que você tem dentro de você é muito maior do que você pode imaginar. Rebeca achava que tinha apenas 2 bebês dentro do seu ventre, mas Deus diz: você tem 2 nações dentro de você. É muito maior do que você pode imaginar. Então existem lutas na sua vida que estão acontecendo no interior da sua alma, que estão acontecendo no interior do seu emocional, lutas que estão acontecendo talvez ao redor de você, e você vai para Deus e diz: por que, Senhor? E Deus diz: o que está acontecendo na sua vida é muito maior do que você pode imaginar. Amém? É isso, é para você. Tem coisas que estão trazendo lutas, desgostos, angústias em seu coração, e Deus está dizendo para você: isso é muito maior do que você pode imaginar. Você vê a luta interna, eu vejo o milagre externo. Você vê a luta interna, eu vejo a bênção externa. Você vê a luta interna, eu vejo coisas grandes além de você. É isso, queridos. A Rebeca era incapaz de enxergar o que tinha dentro dela, assim como a maioria de nós. A maioria de nós é incapaz de enxergar o que está acontecendo quando aprendemos a olhar apenas para aquilo que vivemos interiormente e não olhamos para o que Deus está fazendo. Mas o texto continua lá no versículo 26, que depois dessa luta entre os irmãos, tinha o Esaú e tinha o Jacó dentro do ventre de Rebeca. Diz o texto: depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado de Jacó. E Isaac tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Então, depois daquela luta forte, pesada, nasce o primeiro, coberto de pelos, todo peludinho, parecendo o Tony Ramos, o filhinho do Tony Ramos, lindinho, maravilhoso. E o pessoal olha e fala para ele: como é que a gente vai chamar esse menininho? Aí alguém dá a ideia: bom, peludinho assim só pode ser Esaú. A palavra Esaú em hebraico significa aquele que é coberto de pelos. Pronto, definido. Característica física, nome dele. Nome na cultura de Israel é muito forte. Quando se fala o nome, se fala da identidade da pessoa. Então Esaú recebe o nome por aquilo que ele aparenta ser, pela sua aparência física. Agora o Jacó não. O Jacó recebe o seu nome de uma maneira irresponsável dos seus pais. Porque quando Jacó nasce agarrado no calcanhar do seu irmão, todo mundo pensa que ele é traiçoeiro. Todo mundo faz uma autoavaliação daquele estado, daquela situação, e diz: esse aí só pode ser um traiçoeiro. Esse aí só pode ser usurpador. Esse aí só pode ser enganador. Então, se ele saiu agarrado na pé do irmão, é porque ele queria nascer antes do irmão. Porque na cultura judaica, o primogênito significa que ele tem o maior benefício dentre os familiares. O que nasce primeiro, ele é o mais velho, e portanto ele tem direito à herança dobrada e todos os benefícios da sua parentela. Agora, o Jacó, ele nasce agarrado no tornozelo do seu irmão. Irmãos, pergunta: é possível que uma criança faça isso conscientemente? Claro que não, irmãos. Como é que uma criança no ventre materno diz: eu vou agarrar no tornozelo do meu irmão, porque eu quero tirar ele daqui de dentro, eu quero sair primeiro que ele, eu quero sair e quero ser primogênito? É possível que uma criança que está numa condição fetal possa pensar e imaginar isso? Claro que não. Isso é o pensamento da sua família. É o pensamento daquelas pessoas que viram o nascimento e diante de um contexto falaram: só pode ser enganador. Só pode ser um traiçoeiro, porque ele quer pegar o lugar do seu irmão. Isso foi um conceito da família e não de Jacó. E então ele recebe o nome não pela aparência física, ele recebe o nome pela situação que ele nasceu. Então todo mundo começa a chamá-lo a partir de então de enganador. A palavra Jacó significa aquele que usurpa, aquele que toma do outro, aquele que dá nó em pingo d'água, é aquele que é mesmo malandro. Esse é o Jacó. E então essa criança nasceu dessa maneira, vítima de um contexto, vítima de uma nomenclatura equivocada. Essa criança nasce e todo mundo começa a chamá-la no futebol: ô enganador, vem para o meu time. Lá na escola a professora fala: ô enganador, você está presente. Lá na família todo mundo fala: enganador, sente-se à mesa. E então ele começa a acreditar nisso, irmãos. Ele começa a acreditar nessa história de que eu sou enganador mesmo. Eu já nasci segurando no pé do meu irmão porque eu queria ser o primeiro. E ele acreditou nessa mentira e foi atrás dessa mentira até o fim da sua vida, quando ele teve um encontro com ele mesmo no Vale de Jaboque, que nós lemos aqui. Mas não para por aí.
A história de Jacó, e eu quero mostrar para você mais um versículo a respeito disso, em Gênesis 25, que depois, quando eles já eram sessentões, 60 anos de idade, o Jacó está fazendo um guisadinho de lentilhas, o Esaú chega morto de fome e fala: Jacó, me dá um pouquinho desse feijãozinho aí, fresquinho, rapaz, não estou sentindo o cheiro da calabresa, o alinho frito, me dá um pouquinho. E aí o Jacó fala assim: eu nasci para ser o primeiro, eu nasci para mentir, para enganar e para ser traiçoeiro. Foi isso que disseram para mim, meu lugar não é ser o segundo, meu lugar é ser o primeiro. E acreditando nessa mentira, ele trai o seu irmão, inventa uma história e faz o seu irmão vender o seu direito de primogenitura pelo desejo de ser o primeiro. Irmãos, o Jacó acreditou na mentira e foi atrás disso até o fim da sua vida, querendo ser o primeiro. Ele fez as coisas mais absurdas que você possa imaginar. Até vestir de Tony Ramos ele se vestiu para tentar roubar a bênção do seu pai. Até isso ele tentou fazer. As coisas mais absurdas o Jacó correu atrás para poder alimentar aquele senso de que ele tinha que ser o primeiro. E ele tinha que enganar todo mundo e passar por cima de todos, porque a sua história foi marcada pelo engano. Afinal de contas, esse era o seu nome. Essa era a sua identidade. O destino dele, portanto, era ser o primeiro e através da enganação. Agora, olha só que interessante. Será que quando a gente fala de Jacó, a gente fala só de Jacó? A gente não fala de nós também? Eu não estou falando de você. Você também não quer ser o primeiro? Constantemente a primeira? Tudo na nossa vida tem que ser o primeiro. Se você está num grupo de amigos, na adolescência, estou falando aqui com os teens, com os adolescentes, você tem que ser o primeiro a beijar. Porque senão, você vai ficar de bebê. E se ficar de bebê, ninguém merece, né? Então, você tem que ser o primeiro. Para mostrar para o seu grupo, então, que você tem personalidade forte. Aí você avança um pouquinho mais, já está ali entre a adolescência e a juventude, infelizmente, cada vez mais cedo. Mas aí você tem que ser o primeiro do grupo a ter uma relação sexual com o namorado, com a namorada. Você tem que ser o primeiro a perder a virgindade. Então, você tem que ser o primeiro. Quando você vai estudar em algumas escolas de alto nível, as escolas não preparam você para passar no vestibular apenas, elas preparam você para ser o primeiro. O primeiro da lista da UEL, o primeiro da lista da UEM, o primeiro da lista da PUC, o primeiro da lista de qualquer universidade, esse sim, tem que ser o primeiro. Tem que chegar antes de todo mundo. E a gente vê que essa vontade de ser o primeiro está roubando de nós a capacidade de a gente solidarizar, de a gente olhar para o outro, de a gente sensibilizar com as coisas da vida, de a gente ser instrumento de Deus para dizer: não, você é primeiro, você é primeiro. É tão legal quando a gente está nessa direção e a gente aprende que a concorrência, ela foi implantada em nosso sistema de vida. Ela faz parte da nossa natureza pecaminosa. É tão legal a gente perceber isso, porque criança, por exemplo, a gente não precisa ensinar elas a dizerem meu. Você já viu isso? Você já ensinou seu filho a falar assim, ó, diga assim, é meu? Você já ensinou seu filho a falar isso? Ninguém ensina filho a falar é meu. A gente ensina eles a falarem por favor, desculpa, muito obrigado. A gente não ensina filho a falar isso, mas eu e meu, a gente não ensina. É natural. O Heitor e a Ana Luísa, por exemplo, quando estão chegando a hora de ir para a escola, eu falo: vamos pessoal, vamos para o carro, vamos lá que a gente precisa ir para a escola. Daqui a pouco vem aquelas duas mochilas. Eu primeiro. E eles disputam quem vai chegar primeiro no carro. Eles disputam quem vai dar o primeiro abraço no papai quando o papai chega. Eles disputam quem vai ser o primeiro a chegar para pegar o controle da televisão. Então a gente já percebe esse DNA do orgulho, da vaidade, da vantagem, desde os nossos filhos, está entranhado em nós. Agora, isso não é bíblico. Isso não deveria ser assim, porque Jesus disse em Mateus capítulo 19, versículo de número 30, aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último, e aquele que for o último será o primeiro. Então, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Você já percebeu como isso está entranhado em nós? A gente quer ser o primeiro a todo custo, a gente quer conquistar o direito da primogenitura, na trapaça às vezes, no engano, pisando na pessoa, ultrapassando os limites do bom senso, ultrapassando a integridade, vendendo nossa identidade, vendendo nosso caráter, vendendo nosso voto, vendendo tudo que nós somos, vendendo até a nossa família, para a gente conseguir ser o primeiro. Quantas pessoas negociaram tantas coisas preciosas na sua vida, com o desejo de ser o primeiro?
E o texto continua. E eu quero mostrar para você o que o desejo de primeiro levou esse homem a fazer. Depois disso, Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, o seu filho mais moço. Então Jacó coloca a roupinha do Esaú, fica cheirando Esaú, fica com a aparência de Esaú, talvez até com a voz do Esaú, papai, porque o Esaú era caçador, provavelmente tinha já a sua epiglote mais desenvolvida, papai. Ele se posiciona então na porta para enganar o seu pai, que o seu pai já estava com a visão embaçada, não conseguia distinguir quem era quem. Ele, se aproveitando dessa vulnerabilidade do seu pai, juntamente com o plano maquiavélico da sua mãe, ele coloca, e tem cheiro de Esaú, tem jeito de Esaú, mas não é Esaú. Que valor tem isso, pessoal? Qual a importância disso? Qual a importância de a gente não ser quem a gente é? Por que a gente tem que inventar tantas coisas? Por que a gente tem que fingir tanto? Por que a gente tem que comprar o que não precisa com dinheiro que não tem, aquilo que a gente não pode, para mostrar para quem a gente não gosta? Né? Vamos ver se eu consigo repetir. Por que a gente tem que comprar aquilo que a gente não pode, com dinheiro que a gente não tem, aquilo que a gente não precisa, para mostrar para quem a gente não gosta? Por quê? Esse é o desejo de não ser nós mesmos, é a nossa identidade. Então a gente não compra um carro novo porque a gente quer andar com um carro mais seguro, mais confortável. A gente quer desfilar com ele na rua e mostrar que a nossa condição financeira saltou daqui de C para B. A gente não quer uma casa própria para ter uma casa confortável, gostosa e bonita, não. A gente quer ter uma casa própria para mostrar que nós estamos num outro nível, num nível superior financeiro. A gente não quer só namorar aquela pessoa por namorar, para ter um relacionamento legal. A gente quer mostrar e esfregar para todo mundo na cara que a gente é capaz de ter aquela pessoa do nosso lado. A gente não quer apenas ter um relacionamento, a gente quer mostrar, a gente vende, a gente se fantasia, a gente coloca uma máscara, a gente coloca uma roupa que não é nossa, a gente pega um cheiro que não é nosso, a gente pega um comportamento que não é nosso, um trejeito que não é nosso, a gente se desliga de nós mesmos para ser o que os outros querem que a gente seja, no desejo de ser desejado e na vontade de ter propósito na vida. É o que acontece com o Jacó. Ele não é Esaú, mas ele quer ser Esaú porque ele quer o que Esaú tem. Quantos de nós não queremos o que Esaú tem? Uau, você viu o Esaú, cara? O Esaú está com uma casa nova. Você viu o Esaú está com um carro novo. Você viu o Esaú está com uma mulher nova. Você viu o Esaú está fazendo faculdade. Você viu o Esaú foi promovido. Eu quero ser Esaú. Todo tempo a gente está postando, todo tempo a gente está correndo atrás de ser um Esaú. Não sei se você já percebeu, a gente dá um passo e chega a um lugar para saber que tem mais um Esaú na nossa frente, e nós queremos ultrapassá-lo a todo tempo, correr e deixar os Esaús para trás, porque a gente não suporta que tenha alguém na nossa frente, que tenha alguém que pareça ser mais feliz, que tenha alguém que pareça ser mais bonito, que tenha alguém que pareça ser mais magro, que tenha alguém que pareça ser mais rico, que tenha alguém que pareça ser mais bem sucedido, que tem alguém que pareça ser mais alegre. A gente não suporta, a gente quer correr e deixar os Esaús para trás, nem se for para ficar como eles e perder a nós mesmos, porque foi isso que aconteceu. Quando Jacó assume a identidade de Esaú, ele perde a si próprio. E qual é o valor disso, irmãos? Qual é o valor de perder a nós mesmos? Tem uma história na Bíblia que é muito interessante de Davi. Davi, ele vai para a guerra. Davi, ele chega para levar um queijinho para os seus irmãos. E os irmãos estão lá batalhando na guerra e tal. Ele chega para os seus irmãos e fala assim: e aí, gente, está acontecendo aí? Está aqui um queijinho do pai e tal, come aí para vocês ficarem fraquinhos não. E aí o soldado fala: rapaz, você não está sabendo o que está acontecendo aqui não? Davi fala: o que está acontecendo? Um gigante está afrontando a gente aí. Ah, mas então está fácil, esse aí já cai mais rapidinho. E aí o Davi pega, vai sair contra o gigante. E o Saul fala: rapaz, não faz isso não, vem cá, coloca a minha armadura. E então Davi coloca o sapato de Saul, a couraça de Saul, o peitoral de Saul, o capacete de Saul, pega na mão o escudo de Saul e a espada de Saul. E aí o Davi sai de dentro do QG dele, carregando a sua armadura pesada. E ele fala: agora ninguém pode comigo, porque eu estou com a armadura de Saul. 3 passos depois ele volta e fala: pode tirar tudo de mim, tira tudo de mim. Sabe por que o Davi rejeitou a armadura de Saul? Porque não adianta ir para uma guerra sendo quem você não é. Não adianta ir para uma batalha fingindo uma coisa que você não é, fazendo uma coisa que você nunca fez antes, colocando sobre você a identidade de outra pessoa. Não dá para ir para a guerra sendo Davi com a armadura de Saul, você entendeu o que eu estou dizendo?
Não dá para você ir para a vida querendo ser o Saul. Não dá para você ficar pegando a armadura do outro e colocando sobre você. Ah, eu vi o fulano, e o fulano, rapaz, depois que ele separou da esposa, uau, você viu como ele está bem? E aí você fala assim, vou pôr essa armadura de Saul sobre mim. Você viu aquela faculdade, está dando um dinheiro agora, rapaz. E o menino lá que estudou comigo está arrebentando de ganhar dinheiro. E aí você quer pôr a armadura de Saul. E aí você diz, você viu lá aquela igreja, e aí você quer pôr a armadura de Saul. E tudo a gente quer ser como Saul. Quando na verdade nós somos Davi. E aí o Davi pega a pedrinha, o estilingue e fala, eu sou Davi, eu sei manejar esse negócio aqui. Que adianta a gente ir para a guerra fingindo que a gente é Saul, quando a gente na verdade é Davi? Qual é o valor de tudo isso, irmãos? Qual é o valor de a gente ficar buscando que as pessoas nos aprovem, nos aplaudam, nos reconheçam, nos vejam e nos notem? Qual é o benefício disso? O que vale você ganhar o mundo inteiro e perder quem você é, disse Jesus. Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 35, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ser mais bem sucedido no seu trabalho? O que adianta você ganhar popularidade na sua universidade? O que adianta você ganhar dinheiro no seu emprego? O que adianta você negociar integridade na sua empresa? O que adianta você fazer negociações de caráter na sua vida? O que adianta você ganhar aquilo a custos e mais custos que não deveriam ser pagos? O que adianta ganhar e depois perder quem você é? Você olhar no espelho e não se identificar. Oh meu Deus, você era um homem tão alegre. Se lembra aquele cara que brincalhão, aquele marido bem-humorado que chegava em casa, abraçava os filhos, brincava com a esposa, alegre. Agora você não é mais quem você era, sabe por quê? Porque você tem que ser sisudo, carrancudo, cara fechado, porque lá no seu trabalho as pessoas ensinaram você que é assim que se cresce na vida. Então você negociou quem você é, as pessoas perto de você te desconhecem. Os filhos olham para você e falam, não é mais meu pai. Os filhos olham para você e não é mais a minha mãe. Não é aquela mulher carinhosa, amorosa. Não, os traumas foram bloqueando o seu amor, seu carinho. Agora eu não sei quem ela é. E principalmente eu acredito que pais têm muito a dizer para os seus filhos. Filhos, olha só para mim um minutinho. Você que é filho, adolescente, jovem, ainda está na casa do seu pai. Aquela companhia roubou quem você era. Aquela princesinha. Aquela princesinha que deitava no colo do pai. E que falava, pai, faz um carinho que eu estou com medo. Agora anda com aquele grupo de pessoas, se sente autossuficiente, sai batendo a porta e fala que vai chegar na hora que quiser. Olha quem você se tornou. Você não é isso. Você não é um objeto descartável na mão de meninos que querem usar e abusar de você. Você tem uma integridade, você é princesa ainda. Não negocie quem você é. Não coloque a armadura de Saul sobre você. Não coloque a roupa de Esaú sobre sua vida. Não se perca, não se venda. Olha só como você era como crente, celebrativo, alegre, confiava nas pessoas, amava estar na igreja, amava levantar as mãos, mas aí veio aquela pessoa traiçoeira sobre você, e você falou assim, eu tenho que ser diferente, e você começou a negociar quem você é, para ser muito parecido com Esaú, que rejeita as pessoas e que parece ser uma pessoa mais protegida emocionalmente. Olha só quem você se tornou, mal cumprimenta as pessoas, mal celebra, mal tem brilho no olhar. Veja só, irmãos, quantas vezes nós colocamos a armadura de Saul e negociamos quem nós somos, mesmo que sejamos Jacó, mesmo que o nosso caráter, mesmo que a nossa identidade seja fragilizada pelo que acontece ao redor de nós, ainda vale a pena continuar sendo Jacó, porque Deus não pode abençoar quem você pretende ser, Deus só pode abençoar quem você é. Não adianta enganar o Isaac. Você pode enganar o Isaac à vontade. Você pode enganar as pessoas que estão perto do Isaac, mas você sabe que você continua sendo Jacó. Debaixo da pele de Esaú, quando você deita à noite, debaixo da pele de Esaú, quando você coloca sua cabeça no travesseiro, você sabe que você não é ele, que você é Jacó ainda, e continua sendo. Debaixo da armadura de Saul, você sabe que você é franzino, magrinho, frágil e vulnerável como Davi. Não negocie quem você é, porque Deus não pode abençoar quem você imagina ser, Deus só pode abençoar quem você é. E olha só o que o texto continua dizendo. E veio Jacó ao seu pai e chamou, meu pai. E ele disse, eis-me aqui. E então o Isaac pergunta, quem é você? É hora da verdade, irmãos. Coberto de Esaú, com cheiro de Esaú, com palavras de Esaú, o Isaac pergunta, quem é você, meu filho? É hora da verdade.
Ele pode tirar a roupa e falar: esquece essa palhaçada, esquece essa mentira. Pai, eu sou Jacó, me perdoa, eu quero ser sempre o primeiro. Não, ele fala: pai, eu sou Jacó, eu sou Esaú. Respondeu Jacó ao seu pai: eu sou Esaú, o teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te, pois, senta e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Era a hora da verdade e ele preferiu a mentira. Existem situações na sua vida que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: quem você é? Sabe, hoje à noite, quando você chegar na sua casa e for tirar a maquiagem e ver do espelho, a voz vai perguntar para você: quem você é? O que você se tornou? Amanhã cedo, quando você for se arrumar para o trabalho, abotoar o último botão da camiseta, em frente do espelho, você vai se lidar com uma frase assim: quem você é de fato? E você terá a oportunidade de responder: eu sou Jacó mesmo. Ou você vai continuar colocando a roupagem de Esaú e mentindo quem você é. Então, o texto diz: agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, retira-te da casa de Labão, o meu irmão que está em Harã. O Jacó, mentindo que era Esaú, roubou a bênção do Isaac. Ele recebeu a bênção do Isaac. Recebeu sim ou não? Não, irmãos. Aparentemente sim. Mas que bênção é essa que faz a pessoa fugir? A mãe do Jacó, a Rebeca, que estava por trás de tudo, falou assim: ô Jacó, rapaz, é melhor tu correr. Corre, meu filho, sebo nas canelas. Teu irmão é caçador, o teu irmão é violento, flecheiro apurado. Ele vai achar você mais cedo ou mais tarde. Corre para a casa do Labão, foge. Porque quando você troca a sua identidade, você tem que passar a vida inteira fugindo. Você foge do confronto, você foge das pessoas, você mente, você inverniza com a religiosidade. Quando você mente a sua identidade, a vida toda você tem que passar em Harã, na casa de Labão, sendo enganado, porque você não admite reconhecer quem você é. Quem mente a sua identidade, quem não assume quem é, acaba fugindo para a casa de Labão. Por isso, o Jacó não foi abençoado. Como eu sei disso? Porque às vezes você conquista o que mais quer e precisa fugir o resto da sua vida. Não foi isso? Não foi isso com aquele rapaz? Não foi isso com aquela moça? Não foi isso com aquele trabalho? Não foi isso com aquele envolvimento? Não foi isso com aquele adultério? Não foi isso com aquela religião? Não foi isso? Você conquistou o que você mais queria e depois teve que fugir o resto da vida? Não é interessante, irmãos, que às vezes as pessoas conquistam o que elas mais querem e depois elas querem desfazer com o que elas mais conquistaram? Não é interessante isso? Porque conquistaram fugindo e mentindo, e isso não vale a pena. Então Jacó, como fugitivo, é a verdade que Deus não pode abençoar quem você pensa ser, ou quem você imagina ser, deseja ser, mas somente quem Deus abençoa só quem você é. Deus abençoa Jacó, Deus não abençoa Esaú vestido de Jacó. Jacó é vestido de Esaú. Agora, eu vou encerrar aqui com vocês, porque a história continua 21 anos depois, irmãos. 21 anos depois. Acontece uma coisa impressionante. E eu quero que você volte domingo que vem para a gente saber o que aconteceu. Beleza? Vamos ficar em pé, vamos orar. 21 anos depois, você vai saber o que aconteceu. Domingo que vem, nós estaremos aqui para você saber o que aconteceu. O pessoal que estará no encontro de casais vai falar: né? Mas vocês podem assistir depois na internet. Semana que vem a gente descobre o que aconteceu depois de 21 anos que o Jacó fugiu para a casa de Labão. E a gente vai falar sobre isso. Certo? Equipe de louvor, vem aqui à frente, por favor. Nós vamos orar e nós vamos pedir que Deus ajude-nos a trabalhar a nossa identidade. E que na semana que vem a gente possa, que essa semana, aliás, a gente possa aplicar. E que na semana que vem a gente possa saber o que Deus pede da nossa vida em relação à nossa identidade. Eu espero você aqui. Você que não vai no encontro de casais. Você que estará conosco nesse domingo. Eu espero que você venha para a gente ouvir qual é a identidade que Deus preparou para a sua vida e para o seu coração. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de ouvir a sua palavra e de saber, ó Deus, que o Senhor não pode abençoar aquilo que nós pensamos ser, que o Senhor não pode abençoar a nossa identidade vendida e deturpada. O Senhor só pode abençoar de fato aquilo que nós somos, e o Senhor nos fez únicos e especiais. Não permita que esse jovem, esse adolescente, esse homem, essa mulher, esse marido, essa esposa, esse crente negocie a sua identidade pelas coisas passageiras desse mundo, Pai. E nos ajude no nome de Jesus a termos um encontro com o Senhor e o encontro de quem nós somos, para que a gente possa viver na identidade
e na vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar essa última canção, Vestes de Louvor, que eu sei que você está muito animado aí para a gente poder ir embora, se cumprimentar. Hoje nós estamos então encerrando o nosso Mergulhando nas Águas Tranquilas, e espero que continue assim, você mergulhando segunda, terça, quarta. Aliás, eu vou ficar com saudade de você essa semana, né? Porque a gente se viu segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Agora a gente vai se ver só terça-feira na nossa celebração aqui, certo? Terça-feira, e depois nós vamos nos ver no domingo que vem. Estou tendo uma ideia interessante aqui. Terça-feira, irmãos, a gente vai descobrir o que aconteceu 21 anos depois, tá bom? Então você pode vir terça-feira aqui, o pessoal que vai de Conto de Casais vai ter essa oportunidade. Terça-feira, 21 anos depois. Amém. Nós vamos descobrir o que aconteceu 21 anos depois, terça-feira às 20 horas, eu espero você, tá bom? Vamos cantar Veste de Louvor. Aqui encerrar essa música, você pode sair e cumprimentar a pessoa que está perto de você. Vestes de louvor, vestes de louvor, vestes de louvor, vestes de louvor. Está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, de coração. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos, libertação a todos, proclamar, pôr em liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, consolar a todos os que choram e acabar com o pranto e toda dor, coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústia, veste de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústias, vestes de louvor. Vestes de louvor, vestes de louvor, vestes de louvor. Vamos declarar a última vez. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústia, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústia, vestes de louvor. Vestes de louvor, vestes de louvor, vestes de louvor. Glória a
paz do Senhor. Amém. Pessoal, só um recadinho. O pessoal da dramaturgia que vai participar do musical de Natal, eu preciso falar rapidinho aqui no cantinho.